para falarmos sobre prevenção de ISTs e problemas renais que podem aparecer no carnaval. É verdade. Então, o carnaval precisa ser aproveitado, mas a gente tem que ter muito cuidado. O período é marcado por festividades intensas, aí tem aqueles pileques, tem aquelas comemorações, aquelas bebemorações e comelanças, relações sexuais, aqueles negócios, tá? Cuidado, ninguém tem muito cuidado com nada. Então, com muito cuidado, porque aí podem aparecer as infecções sexualmente transmissíveis. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, após o Carnaval de 2023, 103 pessoas receberam diagnóstico de infecções com HIV, sífilis e hepatite. Por que falamos Salvador? Porque lá, assim como no Rio, a muvuca é maior. E em Salvador é a maior muvuca do Brasil. Quem já foi lá sabe como é que é. É um perigo. Vamos falar com o doutor Diego Capibaribe, urologista, com experiência no tratamento de próstata, rins, bexiga, especialista em cirurgia robótica, e vamos conversar com ele sobre esse assunto. Doutor Diego Capibaribe, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia. Primeiro comece nos explicando o que é essa IST, essa infecção sexualmente transmissível. Doutor Diego, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, é interessante que uma das primeiras perguntas que me fizeram em outras entrevistas que eu dei é por que mudou de DST para IST, né? Porque quando a gente era mais novo, eu que já estou nos meus 43, a gente aprendeu sobre esses problemas como DST e hoje a gente dá palestras e orienta os pacientes como ISTs. Porque tem muita coisa que é transmitida na relação sexual que não dá sintoma. Clamídia, que é uma das doenças que dá secreção pelo cano da urina depois de uma relação sexual, muitas vezes pode passar batido, o paciente teve sintomas há alguns dias e depois ele pode só carregar aquela doença sem muito sintoma. O HIV é um vírus e a AIDS é a doença que o vírus causa. Então tem muita gente que carrega e transmite o vírus, mas não, a pessoa que pegou não desenvolve a doença. Então, doença não só tem um nome mais negativo, como também ela quer dizer que tem algum sintoma e muitas vezes não tem. E as ISTs são as infecções que na relação sexual podem ser passadas de uma pessoa para outra, seja relação homossexual, heterossexual, de qualquer forma que for, transmitiu através da relação, é uma IST. E são várias e que vem aumentando em número ao longo dos anos. Quer dizer, a promiscuidade, né, como dizemos assim, a falta de higiene, tudo isso junto leva a uma sujeira que propicia a proliferação do vírus, das bactérias e tudo mais. Mas isso é só no ato sexual, pelo que nós conhecemos de o ato sexual com os órgãos sexuais, ou também isso pode ser transmitido com o ato sexual, por exemplo, oral, com outras formas? Pode. Doutor Diego? Pode. A questão não é nem a quantidade de relações sexuais que uma pessoa tem. Obviamente que quanto mais vezes ela tem relação desprotegida, maior é a chance de ela adquirir uma doença. Aumenta tem o várias risco. doenças, aumenta o risco. O herpes labial e herpes genital não é só porque a pessoa um dia teve na vida e carrega dentro do corpo o vírus que ela vai transmitir em todo contato. As bolhas têm que estar ativas, cheias de líquido ou a secreção úmida, aí você transmite. O HPV, que é outra doença viral, transmitida na relação sexual, tanto sexual oral como sexual, como você falou, genital, penetração, ela vai ser transmitida no contato de áreas do corpo que foram lesionadas, pequenos cortes que muitas vezes são microscópicos e a gente não percebe, e entrou em contato com a verruga de outra pessoa e aí você transmite. Inclusive a pessoa que tem o vírus, que tem uma verruga, quando ela faz depilação, ela gera microfissuras na região genital e pode se auto-inocular, ou seja, uma verruguinha joga um vírus que cai numa área do corpo, ali próxima, e aí forma mais outras lesões. Então, toda relação, todo contato íntimo que tenha qualquer microfissura, que são praticamente todas,
e não houver a proteção, porque você pode ter relação todo dia, de manhã, tarde e de noite. Você só tem que estar bem protegido, ou pelo menos muito bem testado. Se você tem uma relação monogâmica, só aquelas duas pessoas, elas estão testadas, fez exame para hepatite, para HIV, nunca teve história de herpes, de HPV. Se elas têm relação uma com a outra, aí a chance de desenvolver ali uma doença é muito pequena. Agora, quando você falou em relação à higiene, tem algumas doenças, algumas infecções que a higiene pode fazer surgir independente de relação. No caso da mulher, que é a candidíase, e no caso do homem, que é a bala no post-it, normalmente associada a pacientes que têm fimose e pacientes que têm diabetes, são fungos que vão surgir espontaneamente, mas pode também ser transmitido na relação. Então a pessoa fica com a ponta do pênis, a gente chama a cabeça do pênis muito vermelha, muito irritada, tendo relação com a mulher. Ela pode adquirir e desenvolver a candidíase, mas também os dois podem desenvolver essa doença sem ter tido nenhuma relação sexual. Porque esse fungo, ele vai se desenvolver no momento de uma fragilidade do sistema imunológico e aí ele pode aparecer. Tudo está relacionado ao sistema imunológico, à imunidade. Baixou a imunidade, o danado, né, se solta, aparece. Agora, não é, doutor Diego? Esse detalhe da imunidade, que as pessoas devem estar atentas, né? Se a gente pudesse estar medindo a imunidade a todo tempo, era bom demais, não era não? Era, mas nem precisa você estar medindo. São coisas. Quem já teve HPV e quem já teve herpes, muitas vezes apresenta um reavivamento, vamos dizer assim, da doença. Quando tem. Eu já tive pacientes que quebraram o braço, fizeram a cirurgia e depois apareceram surtos de herpes, de HPV, depois de uma pneumonia, depois de uma gripe, porque imagina que você tem uma cidade que tem um número contado de policiais. Na época do carnaval, os policiais vão para onde está cheio de gente. Algumas áreas ficam desguarnecidas. Então, até você chamar mais gente de fora, até você contratar novos policiais, aquela área ficou desguarnecida e aquele bandido que estava ali só na espreita, ele vê uma oportunidade. Então, começa a ter, vamos dizer assim, assaltos em outras áreas à distância. Boa. E o sistema imunológico da gente é da mesma forma. Ele mobiliza todo mundo nas áreas de emergência, urgência e áreas pontuais, não deixa desguarnecido outras, mas diminui. E é o momento em que um vírus desse, ele vai se replicar, ele se ativa, e aí você vê surgir aquelas feridinhas na boca, feridinhas na região genital, que são várias bolinhas pequenas que arde, coça, viram pequenas úlceras. Isso aí é o herpes, que é um dos mais comuns. Beleza, boa analogia, boa analogia. Oi, pode falar. Boa analogia. Muito obrigado. Boa analogia. O exército, né? Vamos socorrer aqui, que ele está com problema no coração, ou no estômago, ou na perna, e aí outra área ficou desprotegida, realmente vai. Agora, doutor Diego, nós estamos falando de relações sexuais desprotegidas. E aí, mesmo que não haja nenhum ferimento ali, não haja nenhuma bolinha, nada desse tipo de contato externo, só o sêmen e o espermatozoide pode contaminar? Não, algumas doenças são transmitidas pelo sangue, como hepatite. Então, as hepatites, no momento da relação sexual, não é a troca do sêmen apenas que é o importante, mas a contaminação por microfissuras e pelo sangue. Então, antigamente, quando se não tinha exames para identificar a hepatite de maneira muito segura, na transfusão de sangue, muita gente pegava hepatite. Então, hoje em dia, você tendo a prevenção ali física, que existem doenças que a prevenção pode ser também química, ou seja, comprimidos, que a gente fala daqui a pouco. Mas você tendo a prevenção do contato com alguém que você não conhece, nunca teve relação com ela, ou que você sabe que tem doenças, como vamos dizer, alguma infecção como o HIV ou as hepatites, a barreira física, que é o preservativo, vai evitar o contato das suas áreas da relação sexual, que podem ter microfissuras. É coisa que a gente nem vê. Então, muitas vezes a pessoa acha que vai ver como você fazer a barba. Você faz a barba, não sai com o pescoço todo doendo. Agora passa perfume, começa a arder. Então, são microfissuras que você não vê e que não sangram.
mas estão lá e elas são porta de entrada para vírus e bactérias naquela região. Boa. Então, a única forma de você se precaver mesmo é quando você coloca um preservativo ou quando você já conhece aquela pessoa. Mas no carnaval a gente não pode exigir muito, né? A gente pede só que use o preservativo e vá se divertir e tome cuidado. É verdade. Boa analogia de novo o doutor Diego Capibaribe fez aí. Agora, doutor Diego, tem essas prevenções todas, né? Tem aquelas que a pessoa já prepara, a própria mulher coloca DIU, isso, aquilo, outro e tal, que aí já é para gravidez e tudo mais. Tem essa da relação que é a camisinha. E tem a história do comprimido imediato. Como é que é isso? Isso é uma das situações que vieram, de certa forma, para o bem e para o mal, que aí eu vou explicar direitinho. Na década de 80 e 90, se morria muito com HIV, porque desenvolvia a doença AIDS, e a taxa de mortalidade era muito alta, então todo mundo tinha muito medo. O uso do anticoncepcional também não era tão bem difundido, todo mundo tinha medo não só do HIV, da AIDS, como de engravidar. No momento em que você tem à disposição da população anticoncepcionais, e você tem também um tratamento muito eficaz, que é chamado PrEP, que você pode tomar de 2 até 24 horas antes de entrar em contato com pessoas que você sabe que têm HIV ou que podem ter HIV. Você toma antes da exposição ao vírus. Então, eu vou para o carnaval, eu vou ter relação sexual com um monte de gente e eu não sei se um deles tem HIV. Tomando essa medicação, diminui o risco de você adquirir o vírus e ele se implantar, se enraizar ali no corpo. E tem o PEP, que é depois da exposição, até 72 horas. Você teve uma relação, estourou a camisinha, não conhece a pessoa. Tem medo de que possa desenvolver a AIDS, conter o HIV, aí até 72 horas depois você pode tomar essa medicação e reduz muito a chance de você conter a doença. Então você não tem mais medo tanto do HIV, você não tem mais medo tanto de alguém engravidar. O que acontece, ainda mais misturando com álcool? Todo mundo relaxa. E aí nós tivemos nos últimos 10, 15 anos um aumento de quase 500% no número de pacientes com sífilis, gonorreia, clamídia. Você tem aumentos extraordinários da contaminação de diversas doenças que não geravam mais medo na população. Que haviam desaparecido, né? Eu lembro que quando eu era relativamente criança, se controlado durante um tempo. Quando eu era criança se falava muito em gonorreia, essas coisas todas, depois não ouvia mais. E agora voltamos a ouvir, coisa absurda, né? E pior, porque quanto mais a pessoa é exposta à gonorreia, toma medicação, mais uma vez, toma medicação. No mundo inteiro, há uma preocupação muito grande em relação às bactérias da gonorreia, que elas estão se tornando resistentes aos antibióticos. Então, o número de pessoas pegando repetidamente a doença e tomando o mesmo antibiótico, treina essas bactérias a se tornarem resistentes. Então, há um perigo constante na população mundial, não é só no Brasil, do desenvolvimento de bactérias, que é a Neisseria gonorreia, resistentes aos antibióticos. Caramba! Então, isso é um problema sério, que veio com o descuido e a tranquilização em relação a outras doenças mais traumatizantes, né? Outras infecções mais angustiantes para a população. Caramba, que negócio sério, hein? Então, realmente é um perigo enorme, principalmente para quem está aí na farra, que toma os pileques e tudo mais, e não presta atenção e vai de qualquer jeito. E ainda tem um outro dado, é verdade que essas doenças estão crescendo entre pessoas com mais idade, doutor Diego? Sim. Quando a população vai envelhecendo, ela vai envelhecendo muitas vezes só fisiologicamente, mas não mentalmente. Então ninguém depois que saiu do espelho, se vê mais como idoso, né? A cabeça da gente é muito jovem. E você tem medicações cada vez mais à disposição da população que ajudam nas disfunção erétil, ou seja, você tem o Viagra, Tadalafila, Lodenafila, diversos remédios que vão ajudar pessoas que já não tinham como ter relação. Agora elas têm implante de prótese peniana, maleável, inflável, cada vez mais disponíveis para o povo em geral, vai dando a essas pessoas e a essa população que envelhece com o tempo, você vai dando a elas a oportunidade de ter relação. E se elas querem, elas têm que ter.
e elas não têm também essa preocupação de engravidar. Então você vai tirando a preocupação, as pessoas vão se cuidando menos. E aí você tem um aumento no número dessas infecções sexualmente transmissíveis em pessoas de mais idade. Tudo isso pode ser encontrado nos postos de saúde ou tem alguma coisa, algum serviço, algum medicamento desse que só particular, doutor Diego Capibaribe? Não. Tudo isso tem à disposição nas emergências, postos de saúde, nos frotinhas, em todos esses lugares você pode ter não só a informação como uma medicação, desde a pré-exposição como a pós-exposição. Teve uma relação, em relação ao HIV, vai ter contato com alguém que tenha já conhecidamente HIV, você pode pedir, você pode solicitar não só a informação como a medicação, e se você teve contato inadvertido, sem querer, com alguém que sabidamente tem HIV, ou você não tem com certeza que não tem, você pode, em até 72 horas, ou seja, bastante tempo, para ir no posto, para ir na emergência e solicitar a informação e a medicação. Portanto, 3 dias. E preservativos. Preservativos então, tem também. tudo. Só não pode ficar em casa esperando que o milagre aconteça. Tem que tomar iniciativa. É verdade. Como disse quem foi que falou, foi Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Aí não dá não. Pois eu vou aproveitar. Deus não é mordomo, né? Ele é orientador, ele é mãe, ele é pai, ele orienta. Exatamente. Ele não é mordomo, ele não vai lá buscar, você tem que mexer as perninhas. Exatamente. Eu vou aproveitar, já que o doutor Diego Capibaribe é especialista também em rins e bexiga, e vou perguntar aqui, 2 perguntas rápidas. Pessoa que tem problemas de rins, carnaval, qual o comportamento que deve ter? Bebida, comida... Noite perdida. O que mais acontece com os rins da gente, a gente tem que entender o contexto de onde o paciente está. É porque no carnaval você não vai estar comendo salada, todo mundo quer comer churrasco. E no churrasco todo mundo está usando também de bebidas alcoólicas. O carnaval da gente é no período de verão, então é um ambiente muito quente. É um local também que não tem muitas vezes banheiro à disposição, ou o banheiro já foi usado muito. Então, se você entende esse cenário, você entende os principais problemas. Você vai ter o calor causando desidratação e a maioria das vezes o líquido não é, você tem que beber mais líquido. Não é difícil de beber líquido no carnaval, o difícil é convencer a beber água. Então, quando você não bebe água, você bebe líquidos que têm álcool, o álcool ajuda na desidratação, porque ele modifica o rim de forma que ele não consegue puxar água de forma eficiente. Então você já está no calor, bebendo pouca água, e o líquido que você bebe é alcoólico, a desidratação sobrecarrega o rim, porque você está com muita proteína animal, muita carne, muito churrasco, muita comida industrializada, ultraprocessado. Quem é que não lembra nos carnavais de manhã era sanduíche de queijo, presunto e requeijão, na hora do almoço era churrasco e à noite também. Então aquele macarrão instantâneo, tudo isso tem muito sódio, muito sal, e o rim precisa de água para metabolizar e jogar fora tudo isso. Então você vai ter um rim sobrecarregado, você vai ter muito sal no corpo, precisando ser lavado, pouca água para lavar esse sal. E você vai tendo também banheiro de difícil uso, para o homem mais fácil. Mas imagina a mulher precisando ir ao banheiro e não pode, ela segurando a urina, ela tem mais risco de infecção urinária, porque fica retendo o xixi, ou vai em ambientes onde ela não se sente à vontade, então ela vai com menos frequência, ela bebe menos água, e isso tudo vai num ciclo se retroalimentando. Então a gente tem que beber bastante água, não comer comida ultraprocessada com tanta frequência, de vez em quando come uma fruta, toma um antialérgico aí, come uma fruta, porque parece que o pessoal tem alergia à fruta. Pois né? é. Então come uma fruta, não come carne todo dia em grande quantidade, os ultraprocessados. Sempre que deu vontade de ir ao banheiro, já começa a procurar, não deixa para ir depois, que assim você vai se livrando dos riscos de infecção, desidratação, sobrecarga do rim, infecção urinária e pedras nos rins. Pedra nos rins é o parto que o homem tem. É uma dor que é difícil de você quantificar. E tudo isso ajuda a piorar. A desidratação, o sal e a retenção urinária. Isso tudo aumenta a chance de ter uma pedra no rim. E quem tem sabe do que eu estou dizendo. Tem um colega aqui, já fez essa cirurgia, acho que 2 ou 3 vezes,
ele tem uma fábrica nos rins, doutor Diego? Fábrica de pedra? Pois é, se você é uma fábrica, se você leva os insumos para lá e contrata o pessoal para construir, a pedra sai no final. Então, algumas pessoas têm a propensão a formar cálculos, elas têm não só isso, elas têm também o hábito de se alimentar da substância que gera o cálculo, os hábitos, junto com a genética, vão aumentar muito o risco de ter repetidamente. Então, quem tem muita pedra no rim não pode comer muita comida salgada, industrializada, carne, proteína animal em grande quantidade, seja frango ou seja carne vermelha. Tudo isso em exagero aumenta a produção de substância no rim que vai se aglutinando a formar a pedra no rim. E aí ele fica botando a culpa no rim. Outro dia ele disse para mim, não, meus rins são assim mesmo. Falei, rapaz, presta atenção. Quer dizer, ele não está ajudando o rim, né? Ou ele pode... ele pode mudar ou ele pode aceitar. Uma pessoa jovem que tem muitos anos pela frente, a chance de ter cálculos renais de repetição é em torno de 50% em 5 anos. Isso é na média, mas tem gente que todo ano tira um cálculo e adquire outro. Então, a cada 5 anos tem uma chance boa de ele ter um novo cálculo, se ele não mudar a alimentação, beber mais água, tirar a comida industrializada, ultraprocessada, rica em sódio. Pois é. Então, ele que tem que ajudar os rins e não ficar reclamando dos pobres dos rins que estão sobrecarregados. Pois é. E esse negócio senão já vai fabricar mesmo, né, doutor Diego? Isso, e aí vai enriquecer o médico dele, porque toda pedrinha desse que ele tirar, para o médico dele tá ótimo, é para ele que sofre. Exatamente, o parto é dele, né? O parto é dele. Doutor Diego, e esse negócio de ficar prendendo urina, rapaz? Nem para homem, nem para mulher é bom? Não é, né? Imagine que o nosso corpo é o mesmo de 300 mil anos atrás. Ele não sabe que a gente trabalha dentro de prédios e dentro de rádios e dentro de hospitais. Na hora que a vontade vem de urinar, ele se acostumou o nosso corpo a simplesmente você está na natureza, você urina. Então, sempre que você força uma estrutura a trabalhar da maneira para a qual ela não foi feita, então ela vai trabalhar de forma errada. A bexiga vai fazendo cada vez mais força, ou então a bexiga pode seguir o caminho contrário e se tornar mais relaxada. E isso vai fazendo com que a urina fique parada durante muito tempo, ela vai ficando mais concentrada. Uma bactéria que... pois então. Então, o que a gente estava falando mesmo? Qual era... Eu falei sobre a demora de urinar. O senhor falou, nós estamos no local... sim. Né, e a bexiga não então sabe. A bexiga... O corpo da gente, ele vai se adaptando às circunstâncias que a gente coloca ele, mas ele tem um limite. Então, muitas vezes você vai tendo uma bexiga que a gente chama bexiga de esforço, que no homem é muito comum quando a próstata cresce. Ela vai criando uma resistência, a bexiga vai ficando, o músculo, ela vai ficando forte para poder ela vencer a resistência. E aí, na mulher, se você tem essa retenção crônica, que a mulher, ela muitas vezes tem que esperar muito mais tempo para ir ao banheiro, as filas são sempre enormes, você não tem a disponibilidade, nem aquela aceitação social da mulher fazer xixi no meio da rua, como o homem muitas vezes faz. Ela vai criando o hábito desde pequena de reter a urina, e a bexiga vai ficando um pouco maior, ela vai tendo mais estresse na parede, inflamações e infecções. Vai bebendo menos água para não ter que precisar segurar durante muito tempo. Então, essa restrição social da mulher vai gerando a ela esse problema. Metade das mulheres ao longo da vida vão ter pelo menos uma infecção urinária. Então, isso precisa ser bem entendido e avaliado. Num carnaval é para ter 3, 4 vezes mais banheiro para mulher do que para homem. Perfeito. Tanto que a gente nunca vê nos estádios, banheiro feminino está sempre com uma fila enorme, o masculino vazio. Então, entender essas diferenças gera uma situação mais igual e diminui infecção, problema renal, cálculo renal. E aí, doutor Diego, toca num ponto simples, que o administrador deveria observar. Ele falou, por exemplo, dos estádios, é verdade, deveria ter mais banheiros então, ou mais sessões ali para atendimento em cada banheiro feminino. Por exemplo, Salvador, a turma não quer saber, arreia as calças e vai urinar, vai fazer nos becos e tal, a cidade fica imunda, no dia seguinte, logo na madrugada, o carro já está ali lavando tudo e tal.
no Rio de Janeiro, a prefeitura passou a multar as pessoas que urinam ou obram na rua, fazem cocô na rua no período de carnaval. Passou a multar. Sério. Agora, ela passou a multar, mas será que ela deu mais banheiro, doutor Diego Capibaribe? Pois é, assim, é muito mais rentável você contratar menos banheiros e multar quem usar fora do ambiente específico, você vai ter muito mais dinheiro do que se você não multar e oferecer a estrutura, né? Porque as pessoas que estão ali se alimentam, elas bebem água, elas bebem cerveja, elas precisam utilizar o banheiro. E você precisa da pessoa ali para ela gerar esses empregos, gerar essa circulação de dinheiro no carnaval, que é muito bom para as cidades, né? Para os estados em si. Então você tem que criar essa estrutura, você não pode exigir das pessoas que elas sejam nada além de seres humanos. Não entender isso é não querer entender. É verdade. Então, são essas dicotomias sociais que as autoridades deveriam entender muito bem. Afinal de contas, elas estudaram. Bom, se tem alguém que não estudou, está em algum cargo, que deveria estar alguém que estudou, então o problema é de quem colocou lá, né? E o povo que vota, né, que depois fica batendo palma, que não cobra, o cara vai para um carnaval, não tem banheiro, ou bota aqueles banheiros esculhambados lá, aqueles banheiros químicos lá, sem porta, a porta enganchando, aquele negócio fétido, esculhambado, e todo mundo acha legal, ninguém diz nada, né? Então, problema de cada um. Meu Deus. Esse é o problema. A gente se acostumando com situações insalubres, se acostumando com a pedra no rim. Ah, meu rim faz isso mesmo. Mulher tem infecção mesmo. Banheiro de mulher é demorado mesmo. Quanto mais a gente se acostuma, quanto menos a gente exige, mais consequências a gente vai tendo desses problemas causados. É verdade. Um abraço aqui para o Juarez Araújo, que já trabalhou nessa área aí de atendimento a pessoas com problemas renais. Aí ele está falando aqui, cheirar loló, perigoso, indivíduo pode ter insuficiência renal, pode tornar algo crônico, está falando aqui, parará, nefrologista é quem cuida dos rins, e pererei, parará, passou 37 anos trabalhando nessa área aí, tá bom, Juarez, obrigado aí pela sintonia, pela audiência. Doutor Diego Capibaribe, nós falaríamos aqui até meio-dia, viu? Porque o doutor Diego tem conteúdo e eu nem gosto de perguntar, e os ouvintes aqui também, mas infelizmente nós temos um negócio chamado tempo. Aliás, eu vou falar com um filósofo aqui à frente sobre o tempo. Ele fez um artigo sobre o tempo. Meu amigo, é um negócio complexo o tempo, mas a gente fala do tempo do relógio, que é esse aqui que já nos cobra. Doutor Diego, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu acho que já deu para a gente esclarecer muitas coisas, não foi? Que foi ótimo, foi uma excelente oportunidade para a gente esclarecer muita coisa. Isso são perguntas que eu recebo todo dia no consultório. Então, eu acho que muita gente vai aproveitar essas informações. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. É verdade. Nós nem falamos do toque, né? Do exame da próstata, mas aí fica para outro dia. O pessoal está indo. Se começar, eu não paro mais. Pois é. Mas aí não tem tempo mais. A gente vai voltar outro dia aqui para falar só disso. Tá certo? Só da próstata. Combinado. Tá combinado? Então tá bom. Tá combinado. Valeu, doutor Diego Capibaribe. Grande abraço, obrigado. Grande abraço, até mais. Bom fim de semana. Ok, bom fim de semana para o doutor Diego Capibaribe, urologista com experiência no tratamento de próstata, rins, bexiga, e falou sobre as ISTs, que ele disse que realmente antes tinha outra sigla, mas mudou. São as infecções sexualmente transmissíveis.